neste tempo e lugar. Vem mover e soprar. Vem mover, Deus. Vem, Deus. Vem hoje aqui. Ó Deus de nossos pais, Espírito da paz. Êxodo 27. Amém? Amém. Antes de nós lermos esse texto, nós vamos recapitular um pouco daquilo que nós já estudamos no ano passado. Nós falamos sobre o tabernáculo e a sua mensagem. Nenhuma dessas figuras é por acaso. Todo o Antigo Testamento apontava para Jesus, e todos os detalhes desse texto apontavam para Jesus. Todos os detalhes. O último culto do ano passado nós falamos sobre as coberturas do tabernáculo e falamos sobre alguns utensílios do tabernáculo. O Santo dos Santos tinha a Arca da Aliança, e dentro da Arca da Aliança tinha os 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu e o pote de ouro com o maná. E o ouro sempre nas Escrituras significa a glória de Deus, a prata significa justiça e obediência, e o bronze significa juízo. Então, a Arca da Aliança nós estudamos, nós passamos sobre as colunas que eram colocadas aqui dentro, e cada uma delas tem significado. Essa toalha grande que ficava exatamente na segunda porta aqui, que tinha os querubins, o candelabro com os 7 Espíritos do Senhor, o altar com os 12 pães e o óleo. E hoje nós vamos falar sobre o altar de bronze, sobre a bacia de bronze e sobre o altar do incenso. Aqui essa figura, ela é interessante, e nós vamos lembrar das 3 portas do tabernáculo. A primeira porta aqui se chamava Caminho. A segunda porta para entrar no santo lugar se chamava Verdade. E a terceira porta para entrar no santíssimo lugar se chamava Vida. Quem é o caminho, a verdade e a vida? Jesus. O tabernáculo falava de Jesus. Essa figura aqui eu escolhi para a gente dar mais uma olhada para os detalhes do tabernáculo. E o povo no deserto, eles ficavam acampados ao redor. E quando nós vamos passar por aqueles textos, Deus distribuiu as 12 tribos ao entorno do tabernáculo. Esse tabernáculo significava a presença de Deus no meio do povo, e todo o povo precisava ficar em derredor da presença de Deus. Aqueles que eram da tribo de Levi, e era a única tribo do qual subiam homens para serem sacerdotes, e aqueles que eram filhos de sacerdotes eram candidatos legítimos para assumir o sacerdócio no lugar do pai. Quando eles chegavam aos 25 anos de idade, eles saíam de derredor do acampamento e eles vinham morar aqui perto aqui da divisa do tabernáculo. Aos 25 anos, eles começavam um estágio de 5 anos como um sacerdote aposentado. E durante 5 anos, eles treinavam e aprendiam o ofício do sacerdócio. Aos 30 anos, eles assumiam o sacerdócio e entravam para fazer os trabalhos de sacerdotes dentro do tabernáculo. Eles se aposentavam aos 50 anos. Quando eles pegavam a sua aposentadoria, eles não paravam de trabalhar, porque era vitalício o cargo de sacerdócio. Eles se tornavam treinadores de novos sacerdotes, porque os novos sacerdotes que vinham para o estágio eram treinados por aqueles antigos que tinham muita
experiência. E quando nós olhamos aqui ao redor também tinha colunas, e essas colunas, elas seguravam a toalha, um material, que era um material para separar o povo do tabernáculo. E essa toalha, essa cortina, era mais ou menos assim. E aqueles postes que seguravam a toalha, a base deles era de bronze, e todo o poste era de prata, porque o reino de Deus é firmado em justiça e juízo. Então a prata significa justiça e o bronze significa juízo. Todos os postes que seguravam essa toalha. Eu quero que você olhe comigo. Primeiro nós vamos olhar em Êxodo capítulo 38. Êxodo capítulo 38. Depois nós vamos voltar para o texto do altar de bronze. 38, do verso 9 ao verso 20. Amém? Quando nós vamos ler esse texto, amém? Êxodo 38, verso 9 ao verso 20. Fez também o átrio ao lado meridional, que dá para o sul. As cortinas do átrio eram de linho fino retorcido, de 100 côvados de comprimento. Para nós facilitarmos sempre as contas, nós vamos contar sempre um côvado 50 centímetros. 100 côvados dá 50 metros. Nós voltarmos aqui. Toda essa parte aqui se chamava átrio. Todo esse pátio enorme, aonde estava situado o altar de bronze e a bacia de bronze, era chamado de átrio. Todo o átrio. Dentro do tabernáculo tinha o santo lugar e o santíssimo lugar. E o átrio também envolvia toda essa parte aqui ao entorno. E essa parte era separada com colunas e com essas cortinas. Verso 10. As suas 20 colunas, e as suas bases eram de bronze. Os ganchos que emendavam essas cortinas, os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata, que significa justiça. De igual modo, para o lado norte havia cortinas de 100 côvados de comprimento. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de bronze. Bronze na Bíblia significa juízo. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata, que é a justiça, a obediência. Para o lado do ocidente havia cortinas de 50 côvados. As suas colunas eram 10 e as suas bases 10. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. Do lado oriental para o levante eram as cortinas de 50 côvados. As cortinas para o lado da entrada eram de 15 côvados. Então vamos olhar a figura. Do lado da entrada, a porta do caminho era de 5 côvados. Então esse tamanho era de 7,5 metros por 50. 7,5 metros por 50. Verso 14. As cortinas para um lado da entrada eram de 15 côvados, e as suas colunas eram 3, e as suas bases 3. Para o outro lado da entrada do átrio, de um e de outro lado da entrada, eram as cortinas de 15 côvados, e as cortinas eram 3, e as suas bases 3. Todas as cortinas ao redor do átrio eram de linho fino retorcido, do mesmo material que era colocado em cima do tabernáculo. Linho fino retorcido. Eram essas cortinas. 17. As bases das colunas eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. O reposteiro da porta do átrio era de obra de bordador. Essa parte aqui tinha figuras, tinha desenhos
como essa entrada aqui, a porta da verdade, tinha os querubins. E o tabernáculo aqui, ele significava o céu na terra. Por isso que tinha os querubins, para mostrar o céu, a presença de Deus. E quando o sacerdote entrava, a primeira cortina era mais finíssima, de cor azul, bordada. Era como se ele estivesse entrando no céu. E essa primeira porta aqui também não era menos. Ela tinha bordaduras, ela tinha desenhos para mostrar que ele estava entrando num santo lugar. 18. O reposteiro da porta do átrio era de obra de bordador de estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. O comprimento era de 20 côvados e a altura na largura era de 5 côvados, e segundo a medida das cortinas do átrio. As suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de bronze, e os seus ganchos eram de prata, e o revestimento das suas cabeças e as suas vergas de prata. Todos os pregos do tabernáculo e do átrio ao redor eram de bronze. Todos os pregos que seguravam, que faziam a conexão de tudo, eram de bronze. Amém? Então eu separei essa figura exatamente para a gente olhar para isso, para a gente entender que isso aqui precisa fazer parte do nosso entendimento. Muitas vezes eu já estava entre pastores, e pastores conversando sobre o Antigo Testamento, assim, como se fosse algo à toa, já passou. Mas o Antigo Testamento é a base do Novo Testamento. O Antigo Testamento são aquelas colunas que o pedreiro, o construtor, coloca para dentro do chão, 3 metros com ferro. É a coluna que segura, que sustenta. Se não tivesse o Antigo Testamento, o Novo Testamento não seria compreendido. O Antigo Testamento é necessário. E nós precisamos entender com profundidade, e isso precisa nos interessar. Nós precisamos nos importar para entender o que significa cada figura do tabernáculo. Eu separei essa figura aqui também para nós de novo entrar. Essa aqui é a primeira porta, o caminho. Segunda parte, verdade e vida. Aqui essa parte é o átrio. Quando o sacerdote entrava aqui, ele entrava no santo lugar. E quando ele entrava aqui, ele entrava no santíssimo lugar, ou no santo dos santos. Quando ele entrava no santo lugar, ele encontrava para o seu lado esquerdo o candelabro, para o seu lado direito a mesa dos pães, que tinha 12 pães, que significava as 12 tribos, e Deus alimentava essas 12 tribos 40 anos no deserto. E na frente dele, quando ele ia entrar à porta do santíssimo lugar, tinha a mesa onde se queimava incenso, que significa as orações, os louvores e a adoração do povo de Deus. Amém? Só para nós recapitularmos sobre isso aqui. Então, eu achei essa figura interessante. Ela faz a figura de uma cruz, o altar de bronze, a bacia de bronze, o altar de incenso, o altar da mesa, a mesa da proposição, o candelabro e a arca da aliança. Amém? Amém. O nosso primeiro estudo hoje, das três utensílios que nós não estudamos no ano passado, nós vamos falar sobre o altar de bronze, nós vamos falar sobre a bacia de bronze e sobre a mesa onde se queimavam os incensos. E nós vamos começar no texto de Êxodo 27. Êxodo 27, do verso 1 até o verso 8, o altar do holocausto. Amém? Amém. Farás também o altar de madeira de acácia. A madeira de acácia, ela significava a humanidade, a natureza humana. Uma madeira retorcida, difícil de trabalhar. A natureza humana. E ao mesmo tempo significava também coisas passageiras. A madeira não pode ser comparada com o ferro ou com o bronze. A madeira, ela é passageira, ela apodrece, ela é sensível diante do tempo, da água, dos ventos. Mas também significa
a natureza de Jesus. Quando o texto fala aqui da madeira de acácia, isso aqui é um projeto, é profético, falando do Cristo que viria como humano. Farás também um altar de madeira de acácia, de 5 côvados será o seu comprimento, então 2,5 metros, e de 5 a largura, 2,5 metros de largura. Será quadrado o altar, e de 3 côvados a altura, 1,5 metro de altura. Dos 4 cantos levantarás 4 chifres, os quais formarão uma só peça com o altar, e o cobrirás de bronze. Vamos olhar aqui um pouquinho. Aqui dentro tinha madeira de acácia, e o que me impressiona demais é que aqui no meio dentro eles colocavam fogo para queimar o sacrifício, o holocausto. E o que me impressiona é que essa madeira dentro do bronze não queimava. O bronze aqui significa juízo. Em toda a escritura, bronze significa juízo. Mas a madeira, a natureza humana dentro, não queimava, mesmo estando no meio do juízo. Então o texto aqui fala de 4 chifres. E esses chifres aqui, eles eram usados para amarrar o animal. Quando eles trouxessem ou traziam um animal para o holocausto, ele era primeiramente amarrado nesses chifres. Sendo que também o sumo sacerdote colocava a libação de sangue em cima desses chifres para começar a fazer o sacrifício. Mas primeiro o animal era amarrado aqui. Verso 3. Far-lhe-ás também recipientes para recolher a cinza, e pás, e bacias, e garfos, e braseiros. Todos esses utensílios farás de bronze. Tudo era de bronze. Inclusive a tigela onde o sacerdote cozinhava a sua carne de comer, porque eles eram autorizados a tirar da carne para eles se alimentarem, também era de bronze. Tudo era de bronze. 4. Far-lhe-ás também uma grelha de bronze em forma de rede, a qual farás 4 argolas de metal nos seus 4 cantos, e as porás dentro do rebordo do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até o meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia, e os cobrirás de bronze. Você pode olhar aqui os varais com as suas argolas, e cobrirás de bronze. A madeira dentro desses varais também era de acácia. Verso 7. Os varais se meterão nas argolas, de um e de outro lado do altar, quando for levado. Oco e de tábuas o farás, como se te mostrou no monte, assim te farão. O cordeiro deveria ser de 1 ano e perfeito para o sacrifício do holocausto. E esse cordeiro sempre falava de Jesus. O sangue era guardado e ofertado como libação. Quando o cordeiro era morto, era cortado o pescoço dele, o sangue era guardado dentro de uma dessas tigelas de bronze, era guardado, para que quando o sacrifício estava sendo queimado em cima dessa rede de bronze, o sangue era derramado também em cima e ofertado, era oferta de libação. Quando o apóstolo Paulo termina o seu ministério lá em 2 Timóteo, no final, ele diz: já estou sendo oferecido como libação, significando que ele estava sendo exprimido até o sangue, estava sendo sacrificado como um sacrifício pelo ministério ao Senhor, como libação. E uma vez por ano, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, antes dele entrar no Santo dos Santos, ele também levava daquele sangue e ele colocava nos 4 chifres que tinha no altar, onde é que eles queimavam incenso. E o animal sacrificado era todo limpado para o holocausto. Esse animal não era morto e colocado em cima e queimado de qualquer forma. Ele era todo limpado. Em uma forma mais popular, nós dizemos todo carneado.
era cortado o pescoço, esfolado a pele, até os intestinos eram todos limpados, e se levava todo aquele excremento para fora do arraial e queimado, e tudo era sacrificado limpo e com sal. Era salgado, o sacrifício era salgado. Quando nós estudamos aqui no estudo bíblico sobre Mateus, quando Jesus fala para os discípulos: vós sois o sal, nós puxamos vários textos mostrando que as pessoas também levavam sal de oferta para o sacerdócio, e a carne do sacrifício era salgado. Amém? Nós lembramos disso. E o altar deveria ser de bronze. Teria que ser de bronze. E bronze significa juízo. E juízo significa dor, agonia, drama. É a justiça derramada em forma de dor. Nós vivemos hoje num país, vou fazer uma pergunta, onde as igrejas pregam mais sobre amor ou mais sobre juízo? Deus derrama juízo? Sim. Mas as pessoas mudam a história e dizem: estou passando por uma prova. Estou passando por uma prova. A não ser que você tenha um ministério como o do Paulo. Caso contrário, eu não acredito nessas conversas. Nós passamos por juízos. E o juízo vem de Deus. Em Deuteronômio 28, 23, é o texto da obediência, da desobediência. Do verso 15 até o verso 68, fala se nós desobedecemos o que vim. O verso 23 diz: os céus sobre a tua cabeça serão de bronze e a terra será de ferro. Falando de juízo, quem desobedece passa por dores. E pessoas difíceis, intratáveis, que são assim inquebráveis, são pessoas que precisam passar por juízos. E Deus é profissional em colocar juízo, porque Ele nos dobra dessas formas. O bronze, ali ao altar de bronze, falava de quão duro seria a obra que Jesus faria na cruz. Todas as vezes que se amarrava aquele animal ali nos chifres, e aquele animal olhava para aquele bronze, ele sabia o que iria acontecer. Os sacerdotes sabiam o que iria acontecer. Todas as vezes que acontecia aquilo, e o sacrifício era feito todos os dias, todas as vezes se anunciava a vinda do Cristo, e se falava de quão duro seria o seu ministério, o ministério da cruz. O juízo e a justiça que Deus colocaria sobre o seu Filho para a remissão de pecados. Jesus se entregou porque o Pai o entregou. Ele não foi pego de surpresa, veio para se entregar. O bronze fala sobre a caminhada espinhosa que é andar com Jesus. Meus irmãos, quando um pastor, alguém nos ensina de uma vida confortável no Evangelho, nós precisamos entender que a Bíblia diz que nós precisamos pegar a cruz. Jesus diz: quem quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Todas as vezes que nós falamos de cruz nas Escrituras, nós falamos de algo confortável ou de algo que dói. Nós falamos de algo que dói. O Evangelho requer de nós sacrifício, irmãos. Sacrifício, negar a si mesmo, deixar coisas de lado. Fala de sacrifício, e o bronze fala sobre essa caminhada com Cristo, que é espinhosa, que é sacrificial, e nós precisamos nos derramar como a libação em sacrifício, muitas e muitas vezes. O bronze, ali no altar, fala do juízo que cai sobre os que andam em desobediência. Bronze. E eu quero trazer aqui um alerta. Não vamos mudar as histórias. É muito fácil dar a culpa no diabo. Quando nós desobedecemos, andamos em desobediência, Deus coloca juízo, dá a culpa no diabo, dá a culpa em alguém outro. Quem na Bíblia é Deus? Deus é Deus, e Ele é soberano. E quem coloca as coisas na nossa vida e quem tira? O soberano. Quem abre portas e quem fecha? O soberano. Por que as pessoas ficam atribuindo a Satanás ou aos homens as obras de Deus? E nós entendemos pelas Escrituras
que quando nós atribuímos uma obra de Deus para Satanás, isso é blasfêmia. E quando as pessoas atribuem uma obra do diabo para Deus, é blasfêmia. O salmista diz no Salmo 32, verso 9, ele diz assim: não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados de outra sorte e não te obedecem. Não sejais como o cavalo e a mula, que precisam ser dominados por freios e cabrestos. Deus deseja que nós o obedeçamos por amor. Quando nós lemos a palavra de Deus, que a gente obedeça a palavra. Deus ministra o seu povo a partir do altar, a partir do púlpito, que a gente vá para casa e a gente obedeça a voz do Senhor que sai do púlpito. Deus deseja que nós obedeçamos a sua voz, que Ele ministre o nosso coração por meio de um testemunho interior do Espírito Santo, que a gente obedeça. Deus deseja que a gente obedeça por amor, mas quando nós não obedecemos por amor, Deus precisa colocar sobre nós freios e cabrestos. Isso é juízo. Quando Deus precisa nos dar uma tijolada para ver se a gente acorda, porque às vezes no meio da prosperidade, de muitas coisas boas, as pessoas fecham os ouvidos. Então Deus precisa dar um tapa com juízo para ver se as pessoas começam a te ouvir. E eu sempre digo glória a Deus pelos juízos que Deus derrama. Glória a Deus. Deus é profundamente maravilhoso. Meus irmãos, eu talvez não estaria aqui se Deus não derramasse tantos juízos para me controlar no caminho dele. Seria impossível fazer igreja se Deus não derramasse juízo na vida das pessoas. Impossível. As pessoas ficariam tão orgulhosas, tão ricas, tão cheias de si, que elas nunca mais procurariam a voz de Deus. E nós podemos concordar, e quando as pessoas estão lá no fundo do poço, no juízo, é de lá que saem as orações mais profundas e mais verdadeiras. Nós podemos concordar que quando as pessoas estão debaixo de juízo, elas vão para a Bíblia, elas vão buscar uma pregação, elas buscam a presença de Deus. O juízo é uma bênção. O juízo é uma bênção. E glória a Deus pelos juízos que Deus tem derramado na nossa vida. Glória a Deus. E se mesmo debaixo de juízo alguém não obedecer, então que venha mais juízo. Então que venha mais juízo. E Deus é interessante nos seus juízos, porque tem dois tipos de juízo. Tem o juízo que Deus coloca a nossa vida numa prensa e Ele vai prensando. E Deus usa médico, farmácia, doença, problema financeiro, e Deus vai torcendo. E Deus vai torcendo. E Ele espera que as pessoas acordem para ver o que está acontecendo. Enquanto que alguém não acorda, Deus vai torcendo e colocando na prensa. Quantas vezes Deus coloca uma doença em alguém que não tem para onde correr? E eu tenho observado no meu ministério que há sempre em pessoas teimosas que têm resposta para tudo. Glória a Deus pelos juízos, porque senão as pessoas se perderiam com mais facilidade. Mas tem também o juízo que é uma puxada de tapete, que as pessoas às vezes não veem nem a cor do óculos que voa, de tão rápido que é de um dia para o outro, pá, um juízo. Glória a Deus pelos juízos, porque os juízos têm salvado muitas pessoas. Muitas pessoas vão entrar no céu cheirando a fumaça, porque elas foram abatidas por um juízo. Se Deus não colocasse juízo na vida delas, elas seriam felizes da vida para o inferno, com saúde e com dinheiro para o inferno. Mas glória a Deus pelos juízos. E nós temos que parar de dar a culpa em Satanás, e parar de florir a história, gente. Ah, foi alguém que me passou a perna, alguém que me puxou o tapete. Deus está trabalhando em todos os lugares. E parar de colorir a história é uma prova. Quantas vezes eu como pastor enxergo que é pecado, tem pecado na vida das pessoas, elas estão sofrendo, e Deus está prensando, mas ela está numa prova. Ela é uma pessoa tão boa que o diabo está provando ela. Quando é juízo,
nós precisamos nos curvar diante do Senhor e nós precisamos buscar sua presença. Glória a Deus pelo juízo. E o altar do juízo, o altar de bronze, falava exatamente sobre a cruz de Jesus. A cruz de Jesus foi pesada, foi dura, foi dolorida. A cruz de Jesus tinha gosto de bronze. A cruz de Jesus tinha sangue. A cruz de Jesus tinha dores. E o altar de bronze falava do juízo que o Pai colocaria sobre o Filho, para que a gente fosse ligado de volta de novo com o Pai. O segundo que nós vamos olhar é a bacia de bronze. Êxodo 30, verso 17 até o verso 21. A bacia de bronze. Disse mais o Senhor a Moisés: farás também uma bacia de bronze com o seu suporte de bronze para lavar. Pô-la-ás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. Nela Arão e seus filhos lavarão mãos e pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram. Ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor, lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram. Isso lhes será por estatuto perpétuo, e ele e a sua posteridade, através de suas gerações. Você pode olhar comigo em Êxodo 38 ainda, o verso 8. Fez também a bacia de bronze, com o seu suporte de bronze, dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar à porta da tenda da congregação. Você vê, o espelho da época era de bronze. Derrete esse bronze e faz uma bacia de bronze. Vamos colocar água dentro para ministrar lá no templo. Você pode voltar lá em Êxodo 30, verso 17. A bacia de bronze, ela significa o juízo que traz limpeza. Ao contrário do altar de bronze, que ia fogo dentro e ia sacrifício em cima, sangue em cima. Ao contrário do altar de bronze, a bacia de bronze, ela ia água dentro. E o bronze continua significando juízo. E a bacia de bronze então significa o juízo que traz limpeza. E limpeza nas Escrituras fala a respeito de santidade. Quando alguém passa por Cristo, passa pelo sacrifício de Cristo, e nós chamamos isso de conversão, o próximo passo é passar pela purificação. É necessário passar pela santificação, pela santidade. Quando o sacrifício, o sacerdote passava daqui do altar de bronze com sangue nas mãos, com os pés contaminados, e ele ia em direção ao tabernáculo, para onde que era um lugar santo, um lugar limpo, ele precisava passar pela bacia de bronze e lavar as mãos e os pés. Quando ele estava aqui na presença do Senhor, e ele queria voltar para a presença do altar, ele passava de novo pela bacia de bronze e lavava as mãos e os pés. E o texto é muito enfático para dizer, para que o Arão e os sacerdotes não morram. Se eles saíssem daqui da presença de Deus, do santo lugar, e viessem direto para o altar, eles morreriam. Se eles saíssem daqui do altar de bronze, do altar de sacrifício, e não lavassem os pés e as mãos para entrar no tabernáculo, eles morreriam. Se eles saíssem aqui do santo lugar, ou do santíssimo lugar, para se encontrar com as pessoas aqui para o lado de fora, e o sacerdote trazia a mensagem, e não passasse pela bacia de bronze, ele morreria. É necessário passar pela santificação. E Jesus é a água da vida.
Jesus diz para aquela mulher samaritana: eu sou a água da vida, e quem tomar de mim nunca mais voltará a ter sede. Ainda mais dessa pessoa vai jorrar rios de água viva de eternidade. Apocalipse 22:14, o texto diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, aqueles que buscam a santificação. Não é apenas se converter e está tudo certo. Há caminhos que precisam ser caminhados após o altar do sacrifício. Precisa-se passar pela bacia de bronze para entrar no tabernáculo. Hoje a cortina está rompida. Todos têm acesso ao sangue de Cristo. Todos têm acesso à presença do Cristo. Mas é necessário passar pela bacia de bronze e fazer limpeza. Músicas que se ouvia antes se tira da casa. Até mesmo pessoas que se andava antes se tira da vida. Costumes que se tinha antes se abandona. Pensamentos que se pensava antes precisam ficar de lado. Na nossa vida precisa entrar a purificação da água que vem da bacia de bronze. Eles não deveriam se lavar com nenhuma outra água. Deveria ser apenas a água da bacia de bronze. E o sacerdote precisa purificar os pés. Em Cristo, Jesus é o sumo sacerdote. E todos aqueles que são nascidos de Cristo são sacerdotes para ler a Bíblia todos os dias, orar todos os dias, fazer o seu sacrifício, levar a sua oferta no altar, levar a sua adoração ao altar. Em Cristo, todos têm herança ao sacerdócio. E todo convertido, todo sacerdote precisa purificar os pés. E os pés significam aquele que leva a mensagem. O profeta Isaías, em Isaías 52:7 diz: quão formosos são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz e faz ouvir a salvação. Todo cristão precisa lavar os pés, purificar os pés para levar a mensagem. Em segundo lugar, nesse texto, o texto fala que era necessário lavar as mãos. O sacerdote precisa purificar as mãos. O Salmos 24:4 diz: aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, e não se entrega à mentira, e nem age com falsidade. Mãos puras e coração puro. Mãos limpas, mãos lavadas. O que é lavar as mãos nesse texto? É ser purificado pela presença de Cristo. É ser purificado pelo Espírito Santo. É ser lavado pela água. Mas presta atenção que a água não vinha até o sacerdote. O sacerdote tinha que ir até a água. É eu e você que precisamos buscar lavar as mãos. Nós temos que buscar botar a água em cima das mãos. E nós precisamos nos esforçar para isso. A bacia de bronze é a justiça de Deus que sustenta o ministério de Jesus. Quem sustentou o ministério de Jesus depois? Deus, o reino. Essa bacia de bronze é juízo, é coisa forte. E a bacia de bronze é a justiça de Deus que sustentou o ministério de Jesus até na cruz. Quem sustenta o nosso ministério? Deus, a justiça. Se nós não somos sustentados pela justiça de Deus, nós caímos. A bacia de bronze fala do juízo de Deus que vem para limpar a vida do crente. Primeiro nós falamos do juízo que vem amassar. Juízo amassa? Sim ou não? Sim. Seja um juízo aquele devagar, que Deus vai torcendo e vai prensando, ou seja aquele juízo rápido, de puxada de tapete. Os dois juízos têm gosto de sangue. Tem ou não tem? Agora nós vamos falar do bronze, desse juízo aqui, que purifica a vida do crente. Se nós não somos purificados por amor, nós somos purificados pela dor. Há muitas pessoas que são purificadas na dor. Porque na dor elas têm experiências com Jesus profundíssimas. Que se Deus deixasse ela rica, se Deus deixasse ela com saúde, se Deus deixasse ela próspera, ela nunca experimentaria aquilo que ela experimenta quando Deus fecha a porta da prosperidade.
E na dor, nós temos a oportunidade de conhecer o Cristo, que às vezes nós não temos como conhecer na prosperidade. A bacia de bronze com água, ela fala do juízo que limpa a nossa vida, do juízo que nos leva aos pés de Jesus. 1 João 1,7: o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Altar de bronze, bacia de bronze e água de limpeza. O terceiro utensílio que nós vamos ver é o altar de incenso. Êxodo 30, o verso 1 até o verso 10. O altar de incenso. Você pode olhar essa figura antes de nós lermos o texto, para a gente ter mais ou menos uma ideia de como era esse altar do incenso. Ele ficava à direita da porta, na entrada para o Santo dos Santos, o Santíssimo Lugar. E o sacerdote entrava ali para queimar incenso. E nós vamos ver alguns detalhes. Êxodo 30, verso 1 até o verso 10. Farás também um altar para queimares nele o incenso. De madeira de acácia o farás. Então, era para ser de madeira de acácia, mostrando a natureza humana. Terá um côvado de comprimento, 50 centímetros, e um côvado de largura, 50 centímetros de largura. Será quadrado e 2 de altura, 1 metro de altura. Os chifres formarão uma só peça com ele. Nesses chifres, você pode olhar de novo, quando se fazia a expiação anual, que era a expiação da Páscoa, que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, naquela ocasião apenas, o sumo sacerdote levava sangue e também colocava com o seu dedo em cima de cada um desses chifres um pouco de sangue. Esse altar, ele fala sobre as orações, sobre a adoração e o louvor da igreja. E quando se falava de sangue, se falava que a adoração, a oração e o louvor também exige sacrifício, também exige sangue. Vamos continuar a leitura no verso 3. De ouro puro cobrirás. Na Bíblia, ouro significa o quê? A glória de Deus. Não é mais bronze. Aleluia. Aleluia. Fala aleluia com mais força. Aleluia. Ou você quer que eu continue falando do bronze? Vou falar do ouro? A glória de Deus. De ouro puro o cobrirás. A parte superior, as paredes ao redor e os chifres, e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da bordadura, de ambos os lados as farás. Nelas se meterão os varais para se levar o altar. De madeira de acácia farás os varais e os cobrirás de ouro. Porás o altar de fronte do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me avistarei contigo. Onde é que Deus visitava quem queimava o incenso? Arão queimará sobre ele o incenso aromático cada manhã. Quando nós estudamos sobre o devocional aqui na igreja, nós aprendemos na Bíblia quando é a hora de fazer o devocional. Quando? Nós provamos na Bíblia isso de muitas formas. De manhã. Então logo de manhã, a primeira coisa que o Arão tinha que fazer é queimar incenso cada manhã. Quando preparar as lâmpadas, o queimará as lâmpadas é do candelabro. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem ofertas de manjares, nem tampouco derramareis libações sobre ele. Libação era derramar sangue para queimá-lo, não era para ser libação. Uma vez no ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar, com o sangue da oferta pelo pecado. Uma vez no ano, fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. Êxodo 37, que vai falar desse mesmo texto.
Êxodo 37, verso 25. Êxodo 37, verso 25 ao 28. Amém? Amém. Fez de madeira de acácia o altar do incenso. Tinha um côvado de comprimento e um de largura. Era quadrado e 2 de altura. Os chifres formavam uma só peça com ele. De ouro puro o cobriu, e a parte superior, as paredes ao redor e os chifres, e lhe fez uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe fez 2 argolas de ouro debaixo da bordadura, de ambos os lados as fez. Nelas se meteram os varais para se levar ao altar. De madeira de acácia fez os varais e os cobriu de ouro. Nós vamos voltar para Êxodo 30. Êxodo 30. E nós vamos ver aqui que não era qualquer incenso que eles poderiam queimar. Êxodo 30, do verso 34 até o verso 38. Não era qualquer incenso. Não era ir em qualquer loja e comprar um incenso e acender sobre o altar. E eu quero dar ênfase de novo. Esse queimar incenso significava as orações do povo e significava o louvor e a adoração. Louvor e adoração. Verso 34. Disse mais o Senhor a Moisés: toma substâncias odoríferas, estoraque, ônica e gálbano, esses aromatas com incenso puro, cada um de igual peso, e disto farás incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal. O sacrifício também era com sal, e o incenso era temperado com sal, puro e santo. Uma parte dele reduzirás a pó, e o porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde me avistarei contigo. Será para vós outros santíssimo. Porém o incenso que fareis, segundo a composição deste, não o fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor. Quem fizer tal como este para o cheirar, será eliminado do seu povo. Quando nós olhamos lá no verso 34, existem 3 substâncias que Deus mandou a Moisés. Substâncias odoríferas. E a primeira substância é estoraque. O estoraque é uma substância retirada de uma árvore. É uma resina retirada de uma árvore originária da Ásia Menor, Turquia, Geórgia e Armênia. E há uma outra variedade de estoraque na América Latina, encontrada na Guatemala, em El Salvador, México e Honduras. Eu olhei essas figuras para você entender. Quem já ouviu falar sobre Natura? Natura tem também estoraque. Eu descobri hoje. É uma essência muito cheirosa, é um perfume. É uma árvore que ela solta resina, e dessa resina era feito o pó para queimar esse incenso, estoraque. E significa que a adoração precisa ser em gotas. Essa resina ela saía da árvore, ela sai da árvore em gotas. E a nossa adoração precisa ser em gotas e precisa ser espontânea. O altar de incenso fala de louvor, fala de adoração. Não apenas no culto, com hinos e com músicas, mas o nosso culto doméstico, a nossa casa, precisa ter músicas todos os dias. E essa música, esse cantar, precisa ser espontâneo, vindo do coração. Era para ser em gotas, era para ser espontâneo. A segunda substância, aqui no verso 34, é ônica. O que é ônica? Ônica é um molúsculo marinho de águas profundas que tem suas conchas, membranas fibrosas, odoríferas, que quando queimadas exalam aroma suave e duradouro. Eu precisei pesquisar 2 vezes, eu não consegui crer logo no começo
que realmente era um molusco, mas é um molusco, tirado do profundo dos mares, naquela época que não havia material para mergulho. Quanto sacrifício para buscar aquele molúsculo lá no fundo do mar, a ônica. E quando nós falamos do estoraque, nós falamos de algo que é sacrifício. E quando nós falamos da ônica, esse molúsculo marinho de águas profundas, o significado é: a adoração precisa ser profunda. A nossa adoração não pode ser algo superficial, tem que ser isso profundo. A terceira substância, no verso 34, é o gálbano. Gálbano. Até achei essa figura aqui com um pote, essência de gálbano. E também era uma substância com cheiro muito bom, e é uma planta sempre verde, com canais oleíferos, e de onde se extrai o perfume medicinal aromático quando cortado ou ralado, e significa quebrantamento. Essa substância, o gálbano, significa quebrantamento, e ele cresce em regiões de clima árido, nos desertos, originário das regiões do deserto. E as propriedades desse gálbano é aliviador, da cicatrização, ação antimicrobiana, relaxante e alívio em períodos de estresse. Está falando da oração. Cura, desestressa, alivia a alma. Está falando da oração, do louvor e da adoração. E no Apocalipse 5:8, eu quero que você vá lá para o Apocalipse. Nós não vamos mais voltar para o Êxodo, nós vamos ficar lá no Apocalipse 5, o último livro da Bíblia. Apocalipse 5, vamos ler o verso 8 e o verso 9. Apocalipse 5, verso 8 e o 9. Amém? E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso. E ele diz aqui que são as orações dos santos. A Bíblia explica muito claro que esse incenso são as orações da igreja. Incenso. E Deus não ouve as nossas orações, Deus cheira as nossas orações. Deus cheira as nossas orações. Por isso que Deus fala lá em Isaías 1: vocês tiram as orações de mim, porque eu não suporto o fedor, o cheiro ruim das orações de vocês. Deus não ouve as nossas orações, Ele cheira as nossas orações. E logo no verso 9, fala aqui ainda do incenso. E entoava um novo cântico, fala do quê? De música, hinos, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Incenso significa orações, e significa louvor, significa adoração. Não foi um homem, não foi um sistema que fabricou louvor e adoração na igreja. Não foram as pessoas, não foi um sistema que fabricou isso. Eu usei essas figuras aqui do sacerdote queimando o incenso. E quando você olha lá no texto de Apocalipse 5, verso 8, ele fala das taças. Era exatamente essa taça que o sacerdote usava e também queimava incenso. E o incenso fala de oração e adoração. Eu quero usar aqui algumas frases do Sam Sasser, somos todos sacerdotes, para falar sobre louvor. Como nós temos que nos comportar no louvor. E ele diz assim, falando de um testemunho dele: eu já estive em muitas reuniões de adoração em igrejas que eram tão austeras e secas e sem paixão, que eu me perguntei se eu havia entrado em uma sala de aula de álgebra, de matemática. Ele falando sobre igrejas onde ele já estava, que o momento de louvor era seco, frio e mecânico. Ele continua falando:
Se a adoração é como eu afirmo, amor respondendo amor, não pode ser feita sem paixão. Como precisa ser o nosso momento de louvor nos cultos e estudos bíblicos? Precisa ser com paixão, com vida. E não interessa se eu não conheço a letra da música ou se eu não tenho afinação, o negócio vem da alma, precisa ser com paixão. Ele continua dizendo: estar perto de Jesus nos momentos de adoração inevitavelmente traz lágrimas aos nossos olhos. Às vezes nos esquecemos de que não choramos só quando estamos tristes. Grandes emoções de alegria também provocam lágrimas. Observe uma mãe abraçar seu filho que se havia perdido, ou observe um vencedor de um evento esportivo. A alegria desenfreada deles transborda em lágrimas. Por que então não deveríamos chorar quando adoramos o Redentor e restaurador de nossas vidas? Pode ser a evidência de uma efervescente alegria interior. Alguém sabiamente disse: lágrimas são uma linguagem para Deus no momento de louvor, que tem que ter emoção, tem que ter vida, as coisas precisam fluir. Na página 196 ele diz: muitos de nós fomos criados para acreditar que estar em pé de uma forma rígida e em atenção é a maneira apropriada para adorar a Deus. General, quando estamos em um funeral, tal comportamento é aceitável. No entanto, quando estamos em um culto de adoração, precisamos liberar os nossos corpos para expressar nossos sentimentos. Quando conversamos uns com os outros, usamos nossos corpos para acentuar nossa fala. Balançamos a cabeça afirmativamente, movemos nossos braços, nossos pés e piscamos com os olhos. Se isso tudo é natural para nós, será que não deveria ser usado quando estamos comunicando a mensagem mais importante das nossas vidas na hora da adoração? Eu fiquei pensativo sobre isso. As pessoas assistem o futebol, gol, 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 mas na hora do louvor na igreja é um funeral. Quando as pessoas conversam, elas são alegres, elas falam, mas na hora do louvor é como um funeral. Alguma coisa está errada. As coisas não estão certas. O louvor precisa ser a expressão da alma. Levantar as mãos, bater palmas, balançar os braços e até mesmo dançar sempre foi uma parte da adoração jubilosa na igreja de Jesus. E a última parte, na página 197, um coração morno não pode oferecer uma adoração quente. Um coração morno não pode oferecer uma adoração quente. Nem uma vida rebelde pode reverenciar o Deus com profunda sinceridade. Por outro lado, a adoração quente, fervorosa, não pode ser limitada a 2 hinos e uma oração. Com 2 hinos e uma oração, nós não vamos chegar ao ápice da adoração. É necessário várias músicas, é necessário um envolvimento. Ela vai ferver com a emoção e gritar por canais de expressão. A não ser que tenhamos algo em nossas vidas que nos desqualifiquem para o sacerdócio da música. Nossa adoração sempre vibrante, vocal, emocional e física. Foi dessa maneira que Deus planejou o momento da adoração. A adoração vem da Bíblia. Quando nós olhamos o Apocalipse, nós vemos cânticos, os anjos cantando. Por que existe adoração e louvor nas igrejas? Porque no céu tem louvor, no céu tem adoração. E nós precisamos aprender a dar nossa adoração como incenso, como a ônica, como o gálbano, como produtos finíssimos na presença de Deus. E não pode ser de qualquer jeito. Precisa ser da forma, do jeito dele. Amém. Você pode fechar os teus olhos. Em nome de Jesus. Eu te agradeço, meu Pai, por essa palavra que o Senhor derramou sobre nós nessa noite. Em nome de Jesus. Reaviva, Senhor Deus, o coração da tua igreja, para que contenha
paixão pelo Teu reino, paixão de amor, com músicas, com canções. Nós somos restaurados e resgatados das mãos de Satanás. Por que nós temos que ser tristes? O Senhor tem nos dado uma nova vida e o meu coração se alegra por isso. Obrigado, Senhor Deus, por essa palavra nessa noite. Senhor Deus, obrigado, Pai, que nós podemos entender as coisas sobre juízo. E quão preciosa é a Tua palavra quando ensina sobre juízo, sobre as dores que nós precisamos enfrentar por causa da nossa desobediência. Mas que profundo é quando nós entendemos e o Senhor nos cura e nós aprendemos a andar na Tua presença em amor, em obediência. Obrigado, Senhor, pela palavra, pelo entendimento sobre a mesa do incenso. E a vida de todo cristão precisa ser como a mesa do incenso, queimando todos os dias pela manhã, e antes de dormir é necessário acender o incenso para que suba o bom cheiro ao Senhor, para que o perfume suave inunda toda a casa, todo o tabernáculo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém.